Olá a todos, saudações! Hoje nós vamos falar sobre os esmaltes da família Tenmoku, né? Aqui no Brasil a gente chama de Temoku, mas o mais corretinho seria falar Tenmoku, né? Tenmoku é essa palavra, esse nome, essa terminologia, ela chegou pra gente vinda pelos imigrantes japoneses quando chegaram aqui no Brasil. E, lógico, a gente sabe aí na nossa história da cerâmica aqui no Brasil, a gente tem vários ceramistas de origem japonesa. O esmalte Tenmoku, ele não foi desenvolvido no Japão, e sim na China. Mais precisamente em uma área, em um local, chamada Tianmushan, isso em chinês. A grafia, os caracteres são idênticos, são os mesmos, tanto em chinês quanto em japonês. Significa montanha do olho do céu. Então, Ten é céu, Mu é olho e Shan, montanha, né? Ou Tenmoku em japonês e em português, porque a gente adotou a grafia japonesa. Os esmaltes Tenmoku, as tigelas Tenmoku, elas teriam surgido, foram levadas, na verdade, para o Japão pelos monges budistas, zen budistas, aproximadamente no ano 500 da nossa era, 500 depois de Cristo. As vasilhas que eles levavam, né, que os monges levaram, elas eram esse tipo de vasilha, elas têm um design especial, certo? São as chamadas tigelas, né, Tenmoku, ou em japonês, Tenmoku Chawan, ou tigela, Chawan é tigela, tigela Tenmoku. E essa forma dela é a forma clássica dessa vasilha Tenmoku. Como eram os Tenmokus? Sempre preto, colorações pretas ou marrom escuro. Essa daqui ela é marrom, preta com marrom escuro, tá? Essa daqui é uma outra tigela Tenmoku. Eu estou mostrando aqui 4 tigelas Tenmoku que eu tenho aqui na minha coleção, feitas por artistas diferentes, em épocas diferentes, usando técnicas de queimas diferentes. Todas elas têm o mesmo design. Fica aí um para casa para vocês, né? Dá uma pesquisada aí na internet ou em livros sobre Tenmoku Chawan, né? Tem um N, Tenmoku, T-E-N-M-O-K-U, Tenmoku Chawan. Vocês vão ver as medidas, existem medidas padrão para se fazer isso. Bom, então o Tenmoku, a gente sabe aí então que veio da China, foi levada para o Japão aproximadamente no ano 500 pelos monges. Monges zen, que procuravam o quê? A simplicidade. Forma simples, esmalte simples e a utilidade também. Então, as tigelas Tenmoku, elas eram a mesma tigela que eles utilizavam para beber o chá, era a mesma tigela que utilizavam para comer o arroz e para tomar a sopa. Então, eles tinham uma tigela, era o que o monge tinha. Hoje, ainda, na cerimônia do chá, uma das tigelas mais utilizadas, uma das chawan, né? Tigela para beber chá, chawan. Uma das chawans mais utilizadas ainda é do tipo Tenmoku. Pode ser utilizada outros tipos também, tá? Aqui eu mesmo tenho um exemplo de uma outra tigela usada na cerimônia do chá com um esmalte completamente diferente, que não é um Tenmoku. O mestre da cerimônia do chá chamava Rikyu. Ele que desenvolveu a técnica, né, o estilo, as escolas de cerimônia do chá, ele adotava as tigelas Chawan, as tigelas Tenmoku, para poder fazer a sua cerimônia do chá. Então, por via de regra, os Tenmokus, durante muito tempo, eles foram utilizados apenas para tigelas de arroz ou copos para beber chá, tigelas para chá. Hoje a gente pode utilizar o Tenmoku para várias outras formas, desde esculturas, vasos, tigelas, acessórios para o corpo. Você está livre para poder criar aí o que quiser em cima disso.
Qual é a característica de um esmalte Teimoku? Os esmaltes Teimoku, eles têm grande concentração de ferro. A gente aqui pode ver, deixa eu pegar uma mais clara que eu tiver aqui. Essas duas bem claras e a mais escura que eu tenho, que é uma preta. Todas elas são Teimoku. Qual a diferença? Percentual de ferro na concentração dela. Qualquer esmalte que contenha ferro, por via de regra, tá, gente? Eu estou falando aqui uma coisa geral, tá? Por via de regra, nos esmaltes tradicionais orientais, qualquer esmalte que tenha de 5 a 12%, ou até um pouquinho mais, de 5 a 12%, 15% de óxido de ferro, ele vai estar dentro da família Teimoku, ok? Então aqui nós temos um que tem pequena percentual de ferro e outras com mais percentual de ferro. Alguns efeitos também a gente consegue no Teimoku. Por exemplo, este daqui, ela tem pequenas granulações douradas na superfície da peça e lá dentro dela. Esse tipo de Teimoku a gente chama de pó ou sujeira, né? A tradução seria pó ou restinho de chá. Em inglês, né? Traduz do inglês, é o tea dust, né? Poeira de chá, pó de chá. Quando a gente acaba de beber o chá, a gente vê como se a vasilha ela estivesse com um resto de chá na superfície dela. Isso daqui é causado porque a gente coloca magnésio na composição do esmalte. Olha esse outro aqui, nós conseguimos pequenas cristalizações vermelhas dela. Essa daqui é o famoso Teimoku Kaki, ou Kaki, que é da fruta Kaki, né? Então ele fica avermelhado e ele tem concentração de titânio, né? Ele tem lítio, ela tem cinza de ossos também na composição desse aqui. E aí a gente vai tendo vários tipos de esmalte. Esse daqui é o que chama pelo de lebre. Ele escorre para dentro da peça ou do lado de fora. Essa minha aqui, eu estava aprendendo a técnica, ela só deu dentro, ela não deu do lado de fora. Do lado de fora tem um pouquinho só. Que dão várias linhas parecendo o pelo de uma lebre. Tá? Então é esse aqui. O mais comum, o Teimoku mais comum que nós temos aqui no Brasil são os amarronzados, tá? Os marrons passando de marrom para preto. Muitas vezes na borda da peça ela pode ficar de dois tipos, ou muito escuro, aqui tem uma linha, um friso de marrom mais escuro, como ela também pode ser de um marrom mais claro, dependendo da viscosidade do meu esmalte, o óxido vai descer e aqui vai ficar mais branco. Então, esmalte Teimoku. Bom, como nós sabemos, os esmaltes eles têm 4 elementos básicos, né? Que é o caolin, o feldspato, o quartzo, carbonato de cálcio. Com esses 4 elementos, a gente faz um esmalte translúcido ou branco, dependendo da quantidade. Nós precisamos de um óxido corante. No caso, eu coloco aproximadamente 5% de ferro, eu tenho marrons claros. 12, 15% eu tenho pretos ou marrons escuros, né? Então, o que a gente pode falar resumidamente de um esmalte Teimoku? É um esmalte de base feldspática, que ele leva o feldspato como fundente, e com concentração de ferro, alta concentração de ferro.